Pode ficar sentado, que vai demorar um pouquinho. Glória Glória a Deus. Se quiser ficar em pé, fica à vontade, vai demorar um pouco. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? a Deus. Quem está sentindo Jesus aí? Glória a Deus. Lindo louvor pelo nosso presbítero, né? Eu estava ali sendo tocado através desse louvor, viu? Para a glória de Deus. Amém? Porque as coisas simples Deus se agrada. Deus se agrada das coisas simples. Não é verdade? Sexta-feira, irmãos, agora eu fui para o círculo de oração, meu presbítero, que tinha dá para você contar quantos irmãos tem na igreja. Mas quando a dirigente ela pegou o microfone, Deus usou aquela mulher de uma tal forma que eu vi o céu aberto, o céu se abriu de uma tal forma, meu presbítero, que, meu querido, eu não sei que hora terminou aquele trabalho, mas foi um santo. Deus visitou a igreja, glória a Deus, ela me deu pela misericórdia a oportunidade para transmitir a palavra, e Deus rasgou, meu irmão, o céu, foi muito tremendo, meu bem, foi uma coisa linda, fica marcada na minha alma, porque, irmãos, Deus não está atrás da quantidade, não se preocupe com a numeração da igreja, não. A gente, seres humanos, temos a se preocupar com a quantidade. Deus está em busca de adorador. A Bíblia diz que os meus olhos procurarão os fiéis. Cadê os fiéis? Cadê os fiéis? Eu gostaria de agradecer, apesar que a nossa pastora está ausente, mas eu queria agradecer mais uma vez o convite da nossa pastora, que me convidou, foi na quinta-feira, eu estive aqui na quinta-feira, e logo após ela perguntou se eu poderia vir ministrar a palavra. Eu disse sim, com certeza, né? Estou sempre aberto para fazer a vontade de Deus. Não interessa quantos, eu não sou pregador de multidões, eu já preguei para a multidão, já preguei em cruzada, já preguei para a mega igreja enorme, mas também já preguei para 2 e 3 crentes, como sexta-feira agora, mas com unção, amém? Por quê, irmão? Porque Deus não está buscando a aparência, Deus está buscando a qualidade da adoração. Quem veio adorar Jesus aqui em Espírito de verdade? Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 19 e 20. Evangelho segundo Lucas, Evangelho do doutor Lucas, ou médico Lucas, capítulo 16, versículos 19 e o 20. Apenas esses dois versículos. Eu não vou aguardar muito por causa do tempo, né? Eu não sei, não. O tempo parece que não gosta de mim, o relógio aqui. Porque, irmão, quando eu começo a pregar, meu Deus, agora eu vou, eu digo, Jesus, eu nem preguei ainda tudo. Irmão, é sério. Glória a Deus, eu não preguei tudo ainda, Jesus. Mas, como temos horário, temos que respeitar para a glória de Deus. Então, vamos adiantar. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Evangelho do doutor Lucas, capítulo 16, versículo 19 e o 20, que diz assim. O tema diz assim, o título, né, da leitura diz a parábola do rico e Lázaro. Diga assim comigo: ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Podem sentar. Glória a Deus. Diga assim comigo: o tema. Duas vidas, dois destinos diferentes. Vamos repetir novamente o tema. Diga assim: o tema da mensagem é
dois destinos, aliás, perdão, duas vidas, dois destinos diferentes. Antes de adentrarmos aqui na leitura lida, vamos fazer aqui uma ligeira introdução sobre o livro do Evangelho Lucas, né? Nós sabemos que Lucas, ele tinha por profissão a medicina. Lucas, ele era médico e também foi companheiro de Paulo no ministério, né? Ele era natural da Síria, não é da Assíria, Síria, que é outra capital. Segundo Colossenses, Lucas, ele não era judeu. Preste bem atenção aqui à palavra, para você sair daqui bem alimentado. Lucas, ele não era judeu. Lucas, ele era gentio. Ou seja, Lucas foi o único escritor no Novo Testamento, cuja nacionalidade era gentílica, não era judeu. O resto todos foram judeus. Lucas escreveu, próprio Lucas, Evangelho segundo Lucas, e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Os mesmos foram dirigidos ao servo de Deus chamado Teófilo. Glória a Deus. Lucas, o Evangelho de Lucas, ele classifica Jesus como o Filho do Homem. Porque nós sabemos que o Evangelho, irmãos, os Evangelhos, o Novo Testamento, melhor dizendo, ele se inicia com 4 Evangelhos. Não é verdade? Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 Evangelhos. Por que Evangelhos? Porque fala-se das boas novas. Que boas novas são essas? Mensagem única, apesar de linguagem diferente, mas a mensagem é única, que era o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Porque depois que Jesus ressuscitou, ele passou, segundo Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, cerca de 40 dias ainda aqui na terra, em corpo glorioso. Mas ele passou entre os discípulos cerca de 40 dias, consolando os seus discípulos. E o Evangelho segundo Mateus, ele apresenta Jesus Cristo como o Messias prometido. Marcos, o servo de Deus. João, o Filho de Deus. Queridos, aqui na leitura lida e do tema destacado, qual é o tema? Quem lembra do tema? Diga-se comigo: duas vidas, dois destinos diferentes. Nós lemos aqui sobre a vida de um homem muito rico, farto, tinha tudo o que ele desejava, literalmente falando, porque ele era rico. Então ele, como homem rico, ele se vestia bem, ele tinha a melhor alimentação, ele tinha muitos amigos, não é verdade? Porque os amigos, entre aspas, eles só tendem a se chegar para a gente quando a gente tem alguma coisa para oferecer a eles. Se tem um carrinho, aí ele se chega. Mas se você anda a pé, ele não quer nem olhar para você. Se você anda de bicicleta, piorou. Se tiver desempregado, nem se fala. Mas quando você consegue já um empregozinho bonzinho e já tem um status bom, aí, meu irmão, é amigo entre aspas, porque não é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que está com você na fartura e também na sequidão, no deserto. Esse é o verdadeiro amigo. E nós sabemos, cá para nós, que hoje, no tempo que vivemos,
Está raro esse negócio. Sim ou não, meu presbítero? Está raro, não é verdade? Está muito raro. Por quê? Porque os seres humanos, segundo o apóstolo Pedro, os homens se tornaram amantes de si mesmos, amando mais a si do que a Deus, egoístas, desobedientes a pais e mães, avarentos e por aí vai. São os dias difíceis, são os dias trabalhosos. Então, a Bíblia conta aqui a história de duas vidas diferentes: o homem rico e Lázaro, que significa Deus ajuda, o seu nome, mendigo. Mas tinha um porém: Lázaro, ele era mendigo. O corpo dele estava cercado de úlceras, estava cercado de chagas, ou seja, ele era uma pessoa enferma. Mas tinha um detalhe, segura aí: ele tinha comunhão com Deus, ele era fiel a Deus, ele não negou a sua fé diante das circunstâncias materiais caóticas que ele estava passando. Enquanto na sua frente tinha um homem rico, que não adorava a Deus, que não conhecia Deus, porque todo rico, ele é orgulhoso, todo rico é prepotente. Se você não sai da frente, ele passa por cima de você, porque a confiança dele está no que ele tem, a confiança dele está no dinheiro enorme que ele tem lá no banco, e a amizade que ele tem com o gerente, e as influências poderosas, entre aspas, humanas que ele tem. Então o rico, todo rico, ele se acha o bambambam, ele se acha o Deus do bairro onde ele mora, da cidade. Então todo rico, ele é orgulhoso. E Lázaro, servo de Deus, não tinha um pão para comer, mas ele não negou a sua fé, ele não recuou. Aqui extraímos uma lição extraordinária com a vida deste homem. Isso vale para você, para mim, que muitas vezes a gente só se sente prazeroso de abrir a nossa boca e dar glória a Deus quando as coisas vão bem para com a gente, né? Quando tudo que a gente quer, ou pelo menos a metade, ou um pouquinho que a gente quer, a gente tem lá. Tem crente negando Jesus por nada, por uma cara feia na igreja, por uma cara feia da mulher, por uma cara feia do esposo, do filho. Tem crente virando as costas para a sua verdadeira adoração a Deus. Meu irmão, comparado à situação de Lázaro, segura aí comigo, Lázaro era um mendigo, não tinha um pedaço de pão para comer, ainda a saúde debilitada, não só debilitada, mas comprometida, cheia de úlceras e de chagas em seu corpo. Mas ele não negou a sua fé, ele não deixou que Satanás, que veio tentar Jesus, quando Jesus se batizou nas águas, o Espírito Santo levou para ser tentado no deserto. Olha aí, uma das tentações de Satanás foi dizer: se tu é o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Por quê? Porque Jesus estava sem se alimentar. E o diabo sabe que o alimento é uma das necessidades básicas do nosso corpo humano. Mas, mesmo Lázaro passando por uma situação básica, difícil na sua vida, que era a falta de pão, mesmo desejando comer da migalha que caía
fiel na fé. Ele não negou a Jesus. Vire para o seu irmão e diga assim: não negue Jesus por nada. Não negue Jesus por uma luta, por uma aflição. Tem crente que só sabe ser crente quando as coisas vão bem para ele. Aleluia. Mas quando a tempestade começa a soprar no seu barquinho, ele diz: Jesus, não dá mais para ser crente assim não. Não dá mais não, Jesus. Assim não dá. Se eu soubesse que ser crente era assim, meu irmão, lembre-se, perseguiram o seu mestre, perseguiram o meu mestre, e você acha que você não será perseguido? É verdade. E você, igreja, lavoura de Deus, tabernáculo do Espírito Santo, cadê o tabernáculo do Espírito Santo? Cadê a lavoura de Deus? Você acha que você também não será perseguido? Olha o que é que Jesus fez. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, as mães começaram a chorar. Jesus ali ensanguentado, o sirineu levando a cruz, porque Jesus fisicamente já não aguentava, porque ele já tinha apanhado, ele já saiu de lá, do cenáculo, sangrando, e sangue é vida. E elas viram aquela situação, sabendo que Jesus era inocente, elas começaram a chorar. Sabe o que é que Jesus disse para elas? Não choreis por mim, chorai antes pelos vossos filhos. Glória a Deus, porque chegará dias em que as mães desejarão não ter filhos, porque se fizeram isso, se perseguiram a mim, se cuspiram no meu rosto, se bateram com a cana, se me esbofetearam, se me deram um soco no meu rosto, inocentemente, eu sendo um madeiro verde, imagine eu e você que é um madeiro seco. É verdade. Glória a Deus. Lázaro era um madeiro seco. Nós somos um madeiro seco que Jesus profetizou, que Jesus falou. Mas Lázaro, ele tinha uma vida totalmente diferente do rico. Lázaro, pobre, não só pobre, era mendigo. Vamos dizer assim, é o fundo do poço para o ser humano. Sim ou não? Um ser humano que chega a mendigar, como a gente já viu muito por aí, é o fundo do poço para ele. Acabou para ele. É sinal que ele tentou tudo, acabou. O diabo veio uma cena, mas no caso de Lázaro, ali era uma provação, uma permissão de Deus para nos trazer uma lição, que mesmo a gente passando provações árduas, como passou Jó era rico, não esqueça disso, mas ele perdeu tudo da noite para o dia, para uma permissão de Deus. E falando aqui da questão do Lázaro, podemos lembrar da situação de saúde também de Jó. Jó também foi acometido de úlceras. Jó também foi acometido de chagas, como Lázaro. Mas ele, mesmo nas cinzas, se coçando, mas ele não negou quando a mulher usada por Satanás disse: tu ainda retém esta fé, tu ainda adora este Deus, tu ainda glorifica este Deus, nega ele e morre. Que Deus é esse? Meu irmão, aleluia. Deus permite certas situações das nossas vidas para um aprimoramento de comunhão, de fé, moldagem de caráter, aperfeiçoamento do meu e do teu caráter, e o aperfeiçoamento e a amplitude da santidade de Deus na minha e na tua vida. Glória a Deus. Porque ser crente, com um carro bom, com dinheiro na conta, tendo do bom e do melhor, é muito fácil, irmão. Foi o que Satanás
Mas também foi o que Satanás falou para Jesus, quando ele se apresentou diante dos filhos de Deus. Tá bem, como é que não pode ele ser fiel? O homem é rico, tem tudo o que quer, tem empregado, tem geladeira cheia, tem roupa boa, tem sapato bom, tem carro bom para andar. Mas Jesus disse: não. Então faz o seguinte, toca. Eu vou mostrar que ele me adora, não é só por riqueza não. Mas hoje, meu presbítero, se Jesus permitir Satanás se andar com muitos crentes, e segura aí, Deus permite sim. E tem permitido. Sabe o que eles fazem? Se desvia. Se desvia! Mas diga assim: o sangue da nova aliança tem poder na minha vida. Eu não vou deixar Jesus, não vou trocar Jesus por um pedaço de pão, por uma veste nova, por uma roupa, por um emprego bom. Se ele está me provando, é porque ele tem algo melhor para mim. Aleluia. Duas vidas, dois destinos diferentes. Glória, aleluia. A vida de um rico e a vida de um mendigo. Aleluia. O rico não conhecia Deus, porque o rico não conhece Deus, ele só conhece o que é dinheiro, ele só conhece o que é bens materiais, ele só conhece o que é riqueza. E Lázaro, ele conheceu a pobreza da pobreza, mas ele foi fiel. Olha, irmão, eu vou contar algo aqui para você, não se escandalize não, mas eu já comi até manga com sal verde, porque eu já fui dormir com fome. Eu sei o que é fome. No começo da minha fé, Deus me provou com ouro no fogo. Eu já fui dormir várias noites, que a minha barriga colava nas costelas de fome, mas eu não neguei Jesus. Aleluia. Glória. Porque Jesus me trouxe para ele com 13 anos de idade. 13! Eu não sou crente de hoje nem menino. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não sou menino. 13 anos de idade, já passei fome, já comi manga verde com sal para tentar saciar minha fome, mas também já fui dormir sem comer nada, como já acabei de falar. Já dormi na rua, se você crê ou que não crê, porque eu fui o primeiro a aceitar Jesus. Jesus me trouxe de uma família católica, apostólica, romana. Meu pai, eu gostava de beber, materialista, prostituto. O diabo usou a boca dele e disse: eu prefiro ver você no centro de macumba do que nessa igreja. E quando eu trabalhava com ele na Ceasa, que ele era comerciante bem sucedido aí na Ceasa, pegava o dinheiro e gastava tudo com prostituição e as coisas do diabo. Só resumindo, ele chegou para mim quando soube que eu estava dando dízimo na igreja e disse: eu prefiro ver você no centro de macumba do que nessa igreja dando dízimo para o pastor. Hoje, sabe o que é que ele diz? Hoje ele tem 80 e poucos anos. Sabe o que é que ele diz? Meu filho, me perdoe. Se você tivesse ido pelo meu conselho, você não estava mais vivo. Glória. Porque o diabo queria que eu seguisse o mesmo passo dele. Fumava, bebia, prostituição. Hoje ele me pede perdão. E sabe quem foi que Jesus usou para ganhar ele? Eu! Ele dobrou o joelho e ele aceitou Jesus. Hoje, toda vez que e Deus permitiu que até hoje ele vive, ele tem a vida para ver quanto Deus é forte na minha vida hoje. Ele não tem nem palavra, ninguém da minha família tem palavra, mas eu fui expulso de casa. Meu pai, com a minha madrasta, tá vendo essa minha cabeça aqui? Eu não tenho sequela nela, porque é um milagre de Deus. Mas a minha madrasta, ela me fazia comer comida podre, de um dia para o outro, em cima da geladeira. Eu não podia abrir a geladeira, ela torrava a minha cabeça com um cabo de vassoura, que queimava, chegava ardia, ela queimava. Você está brincando, é? Eu neguei Jesus? Não. Eu fui para a igreja, meu pai disse: você não vai, eu disse: eu vou. Fui para o culto, além foi uma bênção. Quando eu cheguei em casa, o que eu recebi? Tire a roupa, você vai levar uma pizza.
camisa, tirou toda a minha roupa, fiquei pelado, e ele deu uma pisa de cinturão me cortando todinho. E eu digo, glória a Deus. Aleluia. Você tem essa fé? Aleluia. Você acha que o pastor Deus está aqui por acaso? Você acha que Deus me usa por acaso? Tem preço, tem, não teve preço. E você sabe o que é que eu passo hoje? Também não sabe. E nem vai saber. Porque Deus não quer que você saiba. Daquela série, mas só para você entender que Lázaro foi fiel. Está vendo? Tem homens de Deus e mulheres de Deus ainda que não pegam Jesus por um pedaço de pão. Aleluia, o diabo tentou Jesus na fraqueza. E você acha que Lázaro também não foi tentado? Claro que foi, porque Lázaro era humano, se tentou Jesus. Mas ele, Lázaro, partiu. E os anjos vieram e levaram ele para o seio de Abraão, o paraíso. O rico morreu, egoísta e prepotente, foi para o Hades, inferno, lugar dos mortos do mundo inferior. Não é inferno ainda propriamente dito, é o lugar dos mortos do mundo inferior, mas lá já é pré-inferno. E de lá, veja, 2 vidas e 2 destinos diferentes. Agora sim, agora o negócio ficou quente. Agora o céu abriu o olho daquele rico que já não tinha mais direito à salvação porque ele já morreu, e ele viu Lázaro lá, aquele mendigo que não ansiava por um pedaço de pão que caísse da migalha do rico. Agora eu pergunto a você, será que era migalha? Rico só come coisa boa. Então a migalha do rico era comida para Lázaro. Não era um pãozinho que ele come, que só graça não, meu irmão. Rico só come coisa boa. Então Lázaro queria migalha, mas essa migalha não era migalha, que para ele era pão. Ele viu Lázaro lá, no seio de Abraão, alegre, feliz, dando glória a Deus. Ou você acha que o seio de Abraão, o paraíso, aleluia, a gente vai estar lá dormindo? Não, irmão. O que vai dormir aqui é essa carne. A gente vai se acordar lá e vai ficar dando glória, aleluia, aleluia, no seio de Abraão, aleluia, dando glória a Jesus. Continua a adoração até chegar ao arrebatamento da igreja. Glória a Deus, aleluia. Isso o rico olhou de longe, e viu Lázaro. Olha, é sinal que os que morrem em Cristo e os que não morrem em Cristo têm consciência. Senão não teria noção de Deus castigar ou de Deus levar. Se a gente ficasse lá igual um débil mental. Não, você está consciente. Então veja, o rico estava consciente que ali tinha Lázaro. Ele conheceu Lázaro, mas um corpo glorioso. E ele disse, pai Abraão. E ele conheceu Abraão também. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a pontinha do seu dedo na água e coloque na minha língua, porque aqui o negócio está queimando, está ardendo, porque inferno é isso, é chama. Inferno, aleluia, para os rebeldes, para os covardes, é para aqueles que recuam, é para aqueles que negam Jesus, é para aqueles que não vão até o fim. A Bíblia diz assim, tu porém vai até o fim. Glória. Queridos, o rico também, outro exemplo que podemos destacar no livro de Lucas, no mesmo livro, no capítulo 12, versículo 15, 19 e 21, eu não vou ler, mas você leia, Lucas 12, 15, 19 e 21, fala do rico insensato, que Jesus chamou ele de louco. Aí já é outra parábola, quando Jesus estava cercado por uma multidão, todos nós sabemos que onde Jesus andava, a multidão cercada, e teve no meio da multidão que disse, mestre, ordena a meu irmão que reparta a herança comigo, ou seja, os bens materiais. Jesus olhou para ele e disse, quem me constituiu entre tu e teu irmão juiz e repartidor da vossa herança?
Lucas 12, 15, 19 e 21. Quem me constituiu? Aí Jesus ele diz para os discípulos: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é a avareza? A avareza significa apego excessivo e desordenado do dinheiro e dos bens materiais. É pecado o crente ter dinheiro? Não é pecado. É pecado o crente ter um carro? Claro que não. É pecado o crente ser bem, financeiramente ser abençoado? Claro que não. Deus tem prazer. Tanto que Jó era rico, mas excessivamente fora do controle é pecado. É aí onde está o problema. E o rico, todo rico, ele é avarento. Todo ele tem apego aos seus bens materiais. Deus dá, mas é como se eu não tivesse. Se Deus te dá um carro, esse carro, Senhor, é para ti. Mas tem crente que Deus dá um carro, Deus dá um emprego bom, Deus dá um dinheiro bom, e ele já se acha o melhor da igreja. É verdade. Ele já quer mandar até um pastor da igreja, porque ele sabe que ele tem mais dinheiro que o pastor. Cuidado. O rico pagou o preço e custou a vida dele. A Bíblia de Jesus diz: é mais fácil o camelo entrar pelo fundo da agulha do que entrar no céu. Por quê? Porque o coração dele é avarento, está pegado aos bens materiais dele. Aquele rico, ele não conseguia enxergar, mas quando ele entrou na luz da eternidade, ele caiu na real. Lázaro lá gozando de alegria e ele aqui sendo atorturado por chamas infernais. E não só chamas infernais, é a chama da consciência. É verdade. A Bíblia diz que o bicho lá não dorme. Tudo que você faz aqui no inferno lá fica além dos demônios. E acabou que com certeza tem também esse fogo. Também é fogo, esse fogo literal, esse espiritual que eu quero dizer, mas tem o fogo da consciência, que é a pior que tem. É verdade. E ele estava sentindo, tanto que a consciência dele doeu, tanto que ele disse: eu tenho 5 irmãos lá na terra, manda Lázaro lá. Não, lá tem Moisés e tem os profetas. Abraão disse: não, mas ele não ouviu Moisés nem os profetas. Faz com que ressuscite alguém daqui, se ressuscitar alguém daqui lá e falar que eu estou aqui e tal. Eles vão acreditar. Abraão disse: se não dão crédito nem a Moisés e os profetas, imagine se chegar lá dizendo: eu ressuscitei, estou aqui para pregar vocês. É quem não vai acreditar, não é correr. Resumindo, cadê os profetas? Os profetas estão aqui. Deus usando a minha boca nesta noite, usando a sua boca nesse bairro para pregar a palavra. Então, 2 vidas e 2 destinos diferentes. Lázaro pobre se tornou rico. O rico se tornou pobre. E o rico aqui insensato, que Jesus chamou ele de louco, quando Jesus disse que ele viu a sua produtividade crescer de uma tal forma que ele buscou o celeiro que ele tinha para guardar aqueles frutos prósperos da terra, e observou que não tinha mais espaço. Ele disse: agora o que eu faço? Então ele pensou consigo: eu vou destruir esse celeiro, vou construir um maior e vou guardar minha produtividade. Assim fica legal. E depois eu vou dizer para minha alma: deita nessa rede, passeia de carro, vai para o shopping center, senta naquela mesa, pede o que tu quiser, come, bebe, dorme, acorda, anda. Aí, não é assim que o rico pensa? Ele pensa que nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Aí de repente ele escuta a voz de Deus que diz: louco! Hoje à noite, é hoje à noite, não é amanhã não, é hoje à noite. Vão te pedir a tua alma e o que tu tens guardado lá naquele depósito. Ó,
morrer. Vou só comer, beber, deitar na redinha, andar no meu carro, pegar um celular mais caro que tiver. Vou fazer porque vai ser com os meus amigos, com os meus familiares. Mas é hoje à noite, não vai dar tempo. Vão pedir a tua alma. E o que tu tens guardado, para quem vai ficar? Amém. Quem está entendendo a mensagem? Aleluia, não brinque com Deus, não brinque com a palavra e não se deixe enganar pela avareza do mundo, porque o que tem de crente hoje, pastor, e de líder religioso, se enganando com o mundo, aleluia, com esse tal de demônio chamado avareza, não está nojento. É verdade, glória a Deus. Eles estão se condenando e condenando a própria igreja deles, porque eles estão ensinando também o povo que segue a eles e pelo mesmo caminho, que é o caminho da avareza. E a avareza é condenável diante de Deus. É verdade. A Bíblia diz que a vida de um verdadeiro cristão, segura isso, aqui é Bíblia. Isso aqui não é coisa minha, eu estou pregando Bíblia. Bíblia na sua essência. A Bíblia diz que a vida do verdadeiro cristão, cadê os verdadeiros cristãos aqui? Aleluia. Glória a Deus. Deve aborrecer a avareza. O crente verdadeiro não ama a avareza, não ama a riqueza, não ama os bens materiais. Ele ama Jesus, que ele salvou, que ele perdoou, que escreveu seu nome no livro da vida. Jesus, o livro maravilhoso. Glória a Deus, O aleluia. verdadeiro cristão não ama a avareza. Aonde o Senhor me mostra isso, pastor? Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Depois você lê em casa, porque não dá tempo. Aqui fala que o verdadeiro cristão, o Aleluia. verdadeiro homem de Deus, ele não deve amar a avareza. Agora, meu presbítero, irmão esqueci o nome dele, irmão da rádio, irmão Ricardo, que tem de crente hoje, dentro da igreja, e igrejas amando a avareza, você só passa na frente, você já vê, só prega prosperidade, e o céu onde é que fica, e o perdão do pecado onde é que fica, e a remissão do pecado onde fica, e o novo nascimento onde fica, e o batismo com o Espírito Santo onde fica. Pois, segundo Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, diz que no coração dos homens é que procedem os adultérios e a avareza. Então você vê que a avareza não está no coração de Deus, a avareza está no coração distante de Deus, a avareza está no coração que não ama a santidade, não está tendo compromisso com a santidade. Crente que tem compromisso com a santidade de Deus, ele não tem lugar no seu coração para a avareza, ele só tem lugar para adorar, para glorificar, para sentir Jesus, para andar com Jesus, para ver os milagres de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Quem pode adorar a Deus por essa mensagem? Não fique aquém a esta palavra, porque é duas vidas e dois destinos diferentes. Glória a Deus. E você acha que é todo crente que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu? Biblicamente não. Então o que eu estou pregando aqui é Bíblia. Vai ter dois destinos diferentes para muitos crentes também na igreja, que estão enganando a si próprio, e uma das formas de se enganar é achar que Deus está amando a sua avareza, está amando porque ele quer mais, quanto mais tem mais quer, se tem um carro é 10, se tem um emprego é 100, e por aí vai. Meu irmão, isso é avareza. Não é pecado você ser próximo, claro que não. Deus tem prazer de honrar os seus filhos, mas que tudo seja para a glória, para a honra do Senhor. Eu não posso trocar o meu prazer, a minha riqueza, e não vir para o culto adorar o Senhor. E crentes, muitos crentes no domingo, em vez de vir adorar, porque ele tem dinheiro, ele vai para o shopping, fazer churrasco e por aí vai. A Bíblia chama a avareza de pecado. E aí? Colossenses
capítulo 3, versículo 5. A avareza, biblicamente falando, é pecado de idolatria. Viu aí que o negócio é sério? Viu aí? A Bíblia diz que a avareza, ela não deve se nomear entre nós os santos. Glória. Glória a Deus, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz: seja a nossa vida sem avareza. A vida do crente, a vida do pastor, a vida de um líder de igreja, a vida de uma pastora, a vida de uma dirigente de oração, a vida do irmão, da irmã, de um obreiro, a vida de um congregado, de um novo convertido, precisa ser liberta da avareza. Hebreus capítulo 13 e versículo 5. Contentai-vos com o que tendes, pois ele disse: não te deixarei e não te desampararei. Se contente com o que você tem. Na presença de Deus adore, na presença de Deus glorifique, porque o pouco ele multiplica e coloca você no muito. Glória. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Coloca você no muito. Está recebendo presente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Seja a nossa vida sem avareza. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Leve a Bíblia para a sua casa. Leve a Bíblia para ser cabeceira de cama. Antes de você dormir, leia. Antes de acordar, leia. Vai jantar, leia. Antes, leia a Bíblia, mastigue a palavra. Porque através da palavra, Jesus disse: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento de Deus está aqui na palavra. Aleluia. Glória a Deus, já estou caminhando para encerrar. Livro de 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, a gente vai encerrar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, diz que a avareza, ela é exercitada no coração de homens maus. Viu aí? Pode abrir a Bíblia, vai para a Bíblia, 2 Pedro 2 e 14. A avareza, o que é avareza? Apego excessivo e desordenado ao dinheiro e aos bens materiais. O que tem de crente apegado ao dinheiro e aos bens materiais excessivamente não está no gibi, mas Deus vai tratar com cada um por um. E eu não tenho dúvida que ele já vem tratando. Sabe por quê? Porque Jesus não tem prazer que eu e você vá para o inferno. Jesus não te trouxe de lá, não me trouxe de lá para cá, para a gente ir para o inferno por causa da avareza. Aleluia, não se liberta da avareza pela palavra. Jesus tem outros caminhos, encontros cara a cara para quebrar o vaso. Para quebrar o vaso. Para fazer o vaso ser quebrado, como Jesus disse para Jeremias. O que vê Jeremias? E ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Diga assim: a palavra de Deus, ela não volta para si vazia. Vamos fechar com chave de ouro essa mensagem. Diga assim: 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Diz que só no coração de um homem mau é que é exercitada a avareza. E diga assim: eu não tenho esse coração mau. Então vira para o teu irmão e diga: não ame a avareza. Tenha cuidado com a avareza. Não deixa a avareza matar a tua fé. Tem tanto crente deixando de confiar em Deus pela fé, como diz a Bíblia: o justo viverá pela fé. E ele confia no médico, no plano de saúde caríssimo que ele tem, do que confiar na fé. Ele confia mais no bem material, porque ele tem recurso, do que a fé. Sabe por quê? Porque ele já está morto espiritualmente há muito tempo na igreja. Mas Jesus que ama a mim, Jesus que ama a você e que veio salvar a todos, aleluia, os perdidos. Ele não tem prazer que eu e você vá para o inferno, que esse crente vá para o inferno. E eu não tenho dúvida, eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, que Deus
precisa ser humilde. Aleluia. Precisa ser santo. Precisa estar excluído da avareza. Porque a avareza, já aprendemos ela em idolatria. Crente santo não anda com a avareza. Já aprendemos que a avareza mora no coração de um homem mau. E nós fomos mau. Hoje não somos mau. Mas tem muito na igreja com coração mau ainda. Tem. Mas diga assim, que Deus, no seu sangue, precioso, do seu Filho Jesus, nos guarde, nos livre de todo mal. Deus abençoe os irmãos. Esse é o nosso presbítero. Deus abençoe. Glória a Jesus.